Fala pessoal, a gente está aqui de volta, voltando a gravar vídeo aqui no canal do Guerreiros da Colina, depois de um certo tempo inativo aí, compromisso da vida, né? Não deu para a gente fazer pós-jogo nas últimas rodadas, mas a gente está aqui para falar do momento bom do Vasco, né? Finalmente a gente conseguiu, aparentemente, a gente conseguiu deslanchar no campeonato, né? Tudo indica que a gente vai sair da zona de rebaixamento, né? Do temido Z4. E hoje eu tô aqui com o Rafa pra gente falar sobre esse bom momento, né, Rafa? Que alívio, né, que o Vasco finalmente voltou a competir, porque antes o cenário eu acho que era de desesperança absoluta, né? Parecia que o Vasco estava destinado assim a dar errado em todas as esferas possíveis, né? Mas aí a gente chegou no que para mim foi o grande ponto de virada do clube, né? Que foi a contratação do Ramon Dias. Eu acho que desde que ele começou a tocar o futebol, né, a 777 deu autonomia para ele falar sobre a estrutura do clube, pedir por mudanças, cuidar das contratações do mercado, para implantar a filosofia dele, assim, e a gente tem visto que tá dando liga, né? Tá dando liga. Cara, e a gente consegue ver como o Barbieri era um técnico. Eu não vou falar que ele é um péssimo técnico, já fez trabalhos ok, né? Mas como no Vasco estava sendo péssimo o trabalho dele, sabe? Cara, me incomoda a diretoria ter sustentado esse trabalho por tanto tempo, com a gente vendo que poderia ter melhorado antes, sabe? Fora, né? Ter evitado muita coisa. São Januário fechado. E o Barbieri, além de terem demorado para demitir o Barbieri, né? Ele foi demitido dia 22 de junho, né? Depois daquele ocorrido em São Januário, né, daquele protesto da torcida. Foi depois, né? Foi logo depois do protesto da torcida lá no estádio, não foi? Teve que chegar nisso, né? Para verem que não estava mais dando para sustentar o trabalho do Barbieri. E por mais que o nome do Ramon Dias tenha sido veiculado poucos dias depois que ele foi demitido, né? Que o Barbieri foi demitido do Vasco. Mas, né, o senhor Paulo Brax, ele não quis o Ramon Dias de começo, né? Foram naquela ideia, talvez ali por causa do Abel, que a gente sabe que o Abel não gosta de técnico estrangeiro, foram naquela ideia de que tinha que ser técnico brasileiro que conhece futebol brasileiro, e a gente acabou tomando não de vários técnicos brasileiros piores do que o Ramon Dias, né? E alguns que estão com medo de trabalho, não dá para falar que não vai vingar, mas técnicos que não têm o mesmo currículo que o Ramon Dias tem. E, claro, a gente tentou um outro argentino lá, Alfaro, né, que também é um bom técnico, mas também levamos não dele, sendo que o Ramon Dias se ofereceu pro Vasco desde lá do começo, sabe? Ou seja, a gente tinha um bom nome de um cara que estava querendo treinar o clube, mas aí o Brax teve que pagar esse mico de levar não atrás de não e ficar 3 semanas sem um técnico principal até a chegada do Ramon Dias. Isso atrasou bastante. Eu tenho quase certeza que se ele tivesse chegado antes, a gente já tinha saído do Z4. Porque assim, claro que o fato dele ter vindo ajudou muito, porque eu acho que pela primeira vez em anos o Vasco de fato pode dizer que tem um treinador, né? Porque antes, assim, você via que os times do Vasco eram basicamente intuitivos, né? Não tinha jogadas trabalhadas ou a parte física sempre muito carente, assim, os jogadores se arrastando em campo, ou uma parte psicológica inexistente. O Abel Braga, por exemplo, estava fazendo a função de técnico, né? Até pouco tempo atrás. Então, quer dizer, agora você vê que coisas mínimas têm acontecido, né? O cara dá um norte ali, mas mais importante do que isso, né? Os reforços, eu acho que eles foram certeiros e, claro, passaram pelo aval do próprio Ramon Dias, né? E o Vasco acabou dando muita sorte nesse quesito, né? Porque se não vem o Ramon, eu acho que, consequentemente, boa parte dos jogadores eles não viriam também, né? Porque isso que eu ia falar, dá cara. muito mais peso na hora da contratação ter um cara do calibre do Ramon, que é um técnico extremamente vitorioso, é o mais vitorioso na Argentina junto com o Galhardo, né? Isso que eu ia falar. Teve gente, inclusive, na imprensa falando que o trabalho do Barbieri poderia ter sido melhor com os reforços que estão ali agora, que meio que querendo desmerecer o trabalho do Ramon Dias também, né? Só que, cara,
muitos desses reforços vieram por causa do Ramon Dias, porque ele indicou, porque ele aprovou, ele reprovou alguns nomes que eu tenho certeza que o Barbieri teria aprovado, sabe? E a galera não entende que não é só esse trabalho de campo, sabe? E outra, você vê que os jogadores estão com uma união muito maior do que na época do Ramon Dias. Né? Eu vou tentar botar aqui para vocês um amigo nosso, acho que foi o PC, né? Mandou uma foto lá no nosso grupo da Guerreiros, mostrando na comemoração do primeiro gol do Vasco contra o Coritiba, que tinha uns 10 jogadores de linha que estavam comemorando o gol juntos, sabe? Todo mundo foi comemorar. Então, aí você vê que o grupo ficou bem mais unido depois da chegada do Ramon. Não era algo que a gente via antes, sabe? Um ponto que eu queria levantar, Murilo, que a gestão de elenco, eu acho que tem sido muito boa, porque ele fica fazendo rodízio de todos os jogadores. Por exemplo, contra o Curitiba mesmo, a partida já praticamente definida e tudo mais, aí ele dando chance, né, para várias peças que estão no banco, por exemplo. E agora, finalmente, a gente vê jogadores da base que não são solução. Os caras, eles são um complemento, coisa que, sim, sabe, que deveria ser desde sempre, né? E você vê que isso é dedo dele, porque o Paulo Brax tinha um discurso completamente oposto antes. O cara alfinetando o Botafogo, líder do campeonato, porque não tinha jogador da base no time titular. Achamos que isso é errado. Sim, porra, e o Vasco sendo lanterna. Sabe? Porque tinha um monte de moleques ali. Não existe. Agora, entra. E não só os da base, né? A gente tem moleque que veio de fora também que não tá pronto para ser titular, mas que talvez com o tempo possa render. Tipo o Orelhano. O Orelhano é um que a gente pegou muito, que a galera tava pegando muito no pé, beleza, mas, pô, ele entrou legalzinho contra o Curitiba, ele entrou com confiança, sabe? Ele só errou um chute lá que eu achei que ele foi meio fominha, né? Mas, pô, o jogo tava 5-1, então, ok. Mas você viu que ele tava mais confiante do que nos outros jogos que ele entrava com o time perdendo para tentar resolver sozinho, sabe? Tanto que teve um lance que ele foi puxando a bola pro meio, sabe? Como se estivesse voltando para a área do Vasco. Veio 2 do Coritiba com ele só puxou de volta, os dois foram, ele foi e os dois ficaram, sabe? Tipo, achei muito, muito boa a jogada. E você vê que ele também, por mais que ele não esteja entrando tanto, ele tá com mais confiança, sabe? Eu acho que o Ramon Dias, ele tá sabendo recuperar jogadores que estavam com falta de crédito ali, né? Que viviam uma fase... Zé Gabriel, é um exemplo claro disso. O Ramon Dias tá sabendo recuperar os jogadores e extrair o melhor deles, sabe? E passar confiança. Isso eu acho mais importante do que qualquer parte tática, sabe? Até porque se a gente parar para pensar um pouco, a variação tática no Vasco com ele não foi tão grande assim. É mais questão de confiança, de saber passar para os jogadores como trabalhar a jogada, sabe? A parte de desenho tático não... Uma coisa que eu acho interessante é que ele adapta o time de acordo com o adversário. Até a gente vendo as escalações, por exemplo, contra o Fluminense, ele botou o Rossi de titular para explorar jogadas na linha de fundo, né? Tanto que ele deu... E aproveitar o lado do Marcelo. Exato. E dando aquele drible humilhante no Marcelo, né? E aí depois botou o Peck assim e entrou e decidiu o jogo. Então, quer dizer, ele fez tudo certo naquela partida, né? Cara, e curiosamente... foram 2 jogadores que também foram protagonistas contra o Coritiba da mesma forma. Rossi entrou jogando, Peck entrou depois. Sabe? Cara, e eu acho assim, tipo, eu acho bom o Rossi, pô, em 2 jogos deu assistência pra caramba, né? E ainda fez o gol com assistência do Payet, né? Que é outro que eu acho que depois que pegar ritmo vai voar. Porque ele mostrou você ter inteligência e ser diferenciado no toque de bola, cara. Não, uma coisa muito importante, né? Que ele trouxe quem realmente estava querendo vir somar, né? Quando aquele Vieto, por exemplo, ficou de novelinha, de que, não sei, tem a minha esposa aqui, sabe o que? Ele disse assim, a sua esposa? Tchau. Ele falando na entrevista, a gente só quer quem quer. Exato. E aí acabou vindo o Payet, que é mais jogador do que ele, né? Bem mais jogador. Então, o Vasco, eu acho que deu muita sorte na janela, porque, por exemplo, para centroavante, ficou aquela novela desgraçada com o Talheres ali, com aquele Michael Santos, aquele presidente dos caras ali. Porra, cara, eu ainda boto fé que o Michael Santos poderia desempenhar bem também. Não sei se é no nível que o Verratti está desempenhando, porque o cara também parece ser um bom jogador. Sim. Mas a gente acertou muito no Verratti, cara.
quase veio o Diego Costa por 1 milhão, assim, que para mim é um caso claro do Paulo Braz querendo mostrar serviço, né? Tipo, O Diogo Costa, eu acho que... ele deu aquela cavada, assim, a parte da imprensa vascaína, assim, dizendo assim, pô, estamos negociando com o cara, porque ele ficou escanteado, basicamente, né? Quem tocou as negociações foi o Ramon Dias. Sim, o Brax, ele tava muito naquela de que eu tenho que trazer um nome grande, não interessa o futebol dele hoje. Aliás, é bom a gente mencionar, quem trouxe o Paier não foi o Brax, não, tá? Foi Não aquele empresário caiu no colo do dele. Túlio de Mello, Foi o que Túlio fez de a Mello. ponte. Ele ficou como peça decorativa na negociação, né? Mas aqui eu vi que o Túlio de Mello, ele sabia que o Vasco estava querendo um armador, um camisa 10. Daí ele viu que o Paier, que era jogador dele, ficou sem. Daí pela história que eu ouvi, né? Eu não lembro quem que falou, acho que foi o que era lateral direito nosso que tá na direita. O Léo Matos. O Léo Matos, ele falou numa entrevista pro Atenção Vascaínos. O Léo Matos falou que daí ele viu que o Vasco tava precisando, daí ele que chegou no Braga e falou, o Paier interessa a vocês? Se interessar, a gente vai lá e conversa com ele. Aí vamos tentar convencer ele. Daí, óbvio que o Brax ia falar, porra, quem ia falar não pro jogador desse, né, cara? Mas assim, caiu no colo dele, tá ligado? O Léo Matos deixou isso claro, que ele falou que o Túlio que ofereceu. Sabe? Antes de falar com o próprio Paier, né? Aí, pelo que falaram, eles fizeram um vídeo exclusivo pro Paier contando a história do Vasco, mostrando jogadores importantes, falou da história de luta contra o racismo e tudo mais. E daí o cara se apaixonou e quis vir também. Isso. Você tinha citado que aquele Michael Santos poderia dar certo aqui. Eu não discordo, não. Só que eu acho que o Verratti acabou encaixando melhor. Porque o Vasco é um time que, assim, desde o começo do ano sempre explorou muito o jogo aéreo, né? Só que o Piton, ele cruzava para ninguém. Porque o Raul, né? Eu acho que a gente não precisa nem se prolongar aqui. Todo mundo sabe. E querendo ou não, o Piton, ele é um bom cruzador. Ele deu assistência no último jogo, sabe? Só que tava faltando para quem ele ter opção, sabe? Aí chegou um cara que, pô, é excelente pelo alto. Eu me arrisco a dizer que é o melhor no Brasil no quesito, né? Tanto que o número de duelos aéreos, se pegar desde que ele estreou, assim... Ele é o primeiro. Ele é o líder. E até saiu uma matéria no GE recentemente, que o Vasco fez 10 gols de jogo aéreo, 6 com participação do Verratti, e o segundo colocado fez só 5. Sim. Então, quer dizer, olha a arma valiosa que a gente ganhou. Também numa partida que o Vasco eventualmente vai jogar mal. Ele tá com o mesmo número de gols do PEC que tá desde o começo do campeonato. Pois é. Que é o artilheiro do Vasco. Os dois estão com 6 gols agora. Aí mesmo numa partida que o Vasco eventualmente jogue mal, vai que pinga uma bola na área, o cara vai lá e pimba, né? Cara, eu isso quer dizer, se ele tivesse desde o começo do campeonato, ele já era artilheiro. Não, aí eu acho que não, porque a criação tava... mas eu acho que era. Tivesse junto, aí... Se o Vasco tivesse com esse time desde o começo, o Verratti ali... Não, mas querendo ou não, cara, não dá pra falar que, tipo, por mais péssima que a criação do Vasco era antes, a gente criava bastante chance. Só que não tinha quem finalizar. Lembra que era uma das reclamações nossas? Que o Vasco tinha muita chance e perdia muito gol? Eu acho que sim, o Verratti, por mais que não dá pra falar que ele desde o começo, com aquele time do começo, o Vasco não estaria na zona de rebaixamento, mas eu acho que ele estaria, se não como artilheiro, mas brigando ali fortemente pela artilharia. Olha, um jogo assim que eu acho que dá para citar de exemplo, que com certeza o Vasco teria pontuado com ele em campo, contra o Atlético Paranaense em São Januário. Figueiredo perdeu 2 chances claríssimas de cabeça. Pô, pelo menos uma ele botava para dentro. Que ia jogar pelo aproveitamento dele. Então, assim, cara, tem vários jogos que eu acho que a gente perdeu por não fazer gol, ia lá e tomava 1, sabe? Ou que ia lá, tipo, tava ganhando de 1-0, sofreu um empate em casa. A gente teve muito jogo que a gente perdeu ponto, assim, de bobeira por não saber finalizar, sabe? Não saber fazer gol. Agora a gente tá vendo, a nossa zaga, por mais que tenha melhorado muito com o Medel, a gente ainda leva os golzinhos, só que tá fazendo mais. Sabe? Bem mais, né? Os 2 jogos. A gente tá pontuando porque o time tá fazendo gol. Né? Não é que a nossa zaga tá intransponível também. Mas o ataque tá funcionando bem melhor. E, cara, tipo, você vê vídeo de preleção do Ramon, cara. Eu vejo um vídeo de preleção dele ou de discurso pós-jogo, dá vontade de eu pegar, botar a camisa e ir lá jogar, sabe?
Cara, motiva até quem tá fora, cara. Acho que se o adversário vê a preleção do Ramon, o cara se motiva, tá ligado? Eu Não cheguei tem numa como. fase que se o Ramon escalar o Ivan de centroavante, eu vou dizer assim, pô, tá aí, professor, tamo junto aí. É bem isso. É bem isso. O cara entende, pô, cobra da Pô, bola. a gente ficava assim, caraca, Rossi de titular, né? Beleza, a gente gosta do Rossi, mas pra gente o Rossi tava vindo pra ser reserva. Pô, o cara foi um dos destaques dos 2 últimos jogos, sabe? Não, o Rossi estava encostado lá no time árabe mesmo, sem jogar, né? Mas eu acho que assim, no caso dele, vai muito psicológico do próprio jogador, porque ele gosta do Vasco. Sim. Ele falou ele que estava realizado voltar, ele falou que se arrepende de ter saído, sabe? Então eu acho que vai muito da vontade da camisa. O Paulinho, cara. Eu sei que o Paulinho é um puta jogador. Mas será que ele ia desempenhar tanto assim em outro time? Ou ele tá aqui porque ele sabe a grandeza do Vasco, ele é vascaíno? Porque ele falou isso, que ele é vascaíno e a família dele também, né? Desde o dia que ele chegou. Eu acho que isso motiva mais, sabe? Que você vê que o Paulinho, ele é um cara que não desiste, cara. O cara tá em tudo. Cara, é impressionante, sabe? Parece que é tipo um torcedor que vestiu a camisa e tá lá. Se eu tivesse que botar 3 pilares pro time após a janela, para mim, o Medel, o Paulinho e o Verratti. Eu acho que esses são os melhores. Medel de capitão foi uma coisa assim que eu acho que ajudou muito, por causa do... Medel é pilhado, cara. Você tem uma pessoa assim, que é tipo um guia azul da vida, né? Que a gente fala. É o cara pilhado, o cara que não desiste, o cara que motiva o resto dos companheiros, sabe? Eu acho que ajuda demais. Murilo, vou até te dar um exemplo. Teve uma entrevista pós-jogo com o Medel, que aí o repórter tinha insinuado, né, que a defesa estava perdida com o Maicon ali. Não, ele simplesmente cortou o cara na hora e disse assim, não, pô, o Michael foi bem e tudo mais, assim, tipo, sabe, defendendo o jogador assim, pô, tem um capitão, né? Eu acho que assim, não que o Léo era um capitão ruim, mas eu não vejo o Léo como esse perfil de cara motivador. Sim. Sabe? Para mim, o capitão tem que ser esse cara. Esse cara não é o Thiago Silva, sabe? É o cara que motiva a galera. Não é Thiago Silva, não é Neymar. Para mim tem que ser o cara que é motivador, sabe? O cara Vasco deixou de ser um time de moleques, muitos sem condições de atuar a nível profissional, e trouxe os chamados cobras da bola, né? Pô, veio o Rossi, o Verratti, o Medel, assim, caras experientes que agregam e ainda tem condições de performar em alto nível. Né? E aí a gente tem que fazer um meia-culpa também. Alguns deles, inclusive, que a gente criticou a vinda, ou que a gente ficou meio inseguro. Tipo, o Medel, por mais que, né, tem um nome foda, a gente ficou meio inseguro no começo. Porque a gente pensou, pô, o cara não tem cacetada, né? Pô, não sei, né? Será que vai render? A gente se questionava, até pelas contratações merdas que o clube vinha fazendo, que, né, a gente já tava meio que machucado, né? Não, eu vou dar um exemplo, assim, a gente falando até de forma genérica. Pô, Paulinho, todo mundo ficou desconfiado. Pô, Paulinho Paula, já tem aquele nome assim meio folclórico, né? Que parece que é até a versão masculina e feminina. E a galera continua a usar, mesmo ele falando que não gosta, né? Que a galera inventou isso, que ele preferia só Paulinho. Aí, pô, a venda grosso modo, assim, meia do Al-Shabaab, pô, um cara que ninguém nunca ouviu falar. Pô, óbvio que a gente vai desconfiar. E nunca jogou em clubes realmente grandes, né? Não, mas aí eu trago outro questionamento. Como ninguém tinha trazido esse cara para o futebol brasileiro antes, né? Teve a notícia que o Botafogo já teve interesse e tal, mas acabou não trazendo, não sei porquê. Isso que eu acho que, assim, deu aquela coisa de esperança na gente, né? Pô, o Botafogo já quis. O Botafogo tá bem ali no brasileiro. O scout do Botafogo é confiável, né? Agora o do Vitor Bastos e companhia, eu não boto pra não. Mas, cara, acabou sendo assim, eu acho que até o momento, tá? Até o momento é a melhor contratação do Vasco, cara. Mesmo o Verratti fazendo o que tá fazendo, eu acho que o Paulinho é um motor. Isso em campo, porque para mim a maior contratação do Vasco chama Ramon Dias. Não tem. Sim. Tá, temos o Payet, beleza. Eu não falo ainda que o Payet é maior, porque por mais que ele tá indo bem nos jogos, ele ainda não... tem que se provar ainda. Ou ainda não decidiu. Eu acho que ele vai ter muito sucesso no Vasco, sim. Né? Ele tá pilhado, ele gostou do time. Você vê que ele botou a foto de São Januário na foto dele de perfil do Instagram. Ele todo dia, cara. Ontem, acho que um dia depois, 2 dias depois do jogo,
Ele postou um monte de stories, assim, da Vasco TV, de galera que marcou ele em foto de jogo, sabe? Ele falando aqui é Vasco. Aqui é Vasco. Tá aprendendo português também. Falaram que ele aprendeu palavrão primeiro, né? O que é normal em qualquer idioma, né? Quando eu trabalhei fora do Brasil, que eu aprendi um pouco de sérvio, as primeiras coisas que a galera me ensinava era palavrão. Mas até aí tudo bem, né? Mas o cara tá pilhado, o cara gostou do time, então acho que ele tem tudo pra jogar bem. Então é aquele passe dele pro Rossi. Não, e o Payet é um cara assim que já era engajado com causas sociais, então ele ter vindo pro Vasco foi algo que casou muito bem, né? Sim. Ele, inclusive, citou isso na coletiva, eu não acho que foi da boca para fora, não. Porque se a gente parar para pensar, ele não é francês, ele não nasceu. Ele é francês, porque ele tem direito nacional, mas ele não nasceu na França. Eu não lembro agora o país, mas ele nasceu num país da África. E pelo que eu vi, esse país ainda é colônia da França, que todo mundo que nasce nesse país já nasce com a cidadania francesa. Por isso que ele é francês. Sim. Aí, tipo, eu acho que é nada mais. E até estranho ele não ser engajado com essas causas, sabe? Sim, com certeza. E, Murilo, eu acho que outra coisa que a gente tem que mencionar, né? Pô, a saída do flamenguista mudou o astral completamente, né? Acho que não precisa nem citar o nome, que a galera já se ligou. Né? Todo mundo sabe de que eu tô falando. O Lúcio, a gente não sabe se ele vai de fato ser efetivado ou não. Cara, por mim, efetivava o Lúcio, cara. Todo jogo ele tá de camisa do Vasco, né? Por mim, efetivava o Lúcio. Os presidentes faziam isso nas últimas partidas. Salgado, por exemplo, eu nunca vi. Sim. Lá no começo, falaram que ele não tinha intenção de ser efetivado. Espero que depois de tudo isso que ele viveu ali, ele tenha mudado de ideia. Porque, por mim, é efetivo o Lúcio, cara. Tá demonstrando ser um puta profissional, vascaíno, tá brigando pelo clube, sabe? E realmente, cara, agora a gente vê que o time tá unido. Aparentemente, não dá pra gente saber porque é coisa interna, mas aparentemente o diálogo com a SAF tá bem melhor, sabe? Com a 777 tá bem melhor, 777, a associação ali. E, cara, se ele ficar assim, tem tudo para pro Vasco não caindo, que eu acho que não cai mais, pro time deslanchar daqui para frente, sabe? E, Murilo, vou até aproveitar para fazer um comentário, levando para uma outra alçada, assim, né? Porque a gente sabe que vão ter eleições do Vasco em breve, né? E, assim, não vou falar que candidato X, Y, assim, é melhor, né? Mas eu acho que a gente devia se atentar a quem vem com esses discursos, assim, de dissonância entre associativo e SAF, né? Porque o melhor exemplo assim, do que tende a dar certo está no próprio Vasco, né? Porque quando o Luiz Melo ele estava no clube, assim, pô, ficava aquele clima horroroso, né? O cara parecia que estava mais interessado em defender os interesses da empresa do que do Vasco da Gama. Né? E aí você vê que com o Lúcio agora tem um diálogo, pô, o astral tá leve, as coisas estão caminhando. Então, quer dizer, aí eu questiono mesmo, assim, pô, o cara vai se candidatar, se pretende ser presidente do clube. Aí a primeira coisa que ele vai falar é em abrir o contrato, que a 777 é picareta, que é isso, que aquilo, assim, claro, que se tiver alguma sacanagem ali, isso tem que ser apurado, lógico. Quem entrar tem que ler de alguma forma. Mas eu acho que a galera vai se atentar um pouco mais, porque se você perceber, quando o time tava uma merda, todo mundo tava batendo na SAF. Quem tá batendo na SAF agora? Ninguém, cara. Ninguém. Todo mundo esqueceu da 777. Não se fala, quase não se fala mais de 777. Sim. Então, eu acho que, cara, o time fazendo campanha boa, a galera vai se ligar, sabe? A gente sabe, pô, beleza, 777 errou no começo. Não vai ainda defender a empresa, mas sim, eles erraram no começo. Consertaram. Independente do que aconteça daqui para frente no campeonato, eles consertaram. Que, tipo, a gente vê que tudo que mudou melhorou o time, sabe? Se a gente se acontecer de cair, vai ser por causa daquele trabalho merda de antes, né? Beleza, eles têm parcela de culpa também, não dá pra falar que não, né? Ah, beleza, melhorou, eles não fizeram cagada antes. Mas, cara, é uma empresa que é nova no futebol. Beleza, tem um monte de clube já, mas, porra, o primeiro clube que eles compraram não faz tanto tempo. Né? Eles estão comprando um atrás do outro, por isso que tem bastante. A gente tem que criticar, a gente tem que cobrar, e eles mereciam ter sido cobrados mesmo. Mereciam. Não tô falando que não era para ter sido cobrado. Mas o meu ponto é que a gente tem que ver
a SAF como aliada, não inimiga. Já é uma Exato. realidade. Não dá para botar quem é anti-SAF, que o cara vai entrar querendo criticar a SAF independente do que aconteça. Então a gente tem que pensar o seguinte: os caras já têm o controle do futebol. Se eles estão fazendo lambança ali e tudo mais, então, pô, conversa com os caras assim e dá um encaminhamento. Tipo, gente. A gente tem que ser um candidato. Tem que ser um candidato que tem aquele perfil. Eu não vou bater na SAF se o time estiver bem. Mas, claro, a partir do momento que dá algum problema, eu vou cobrar. Tem que ser esse cara. Sim, exato. Tem que ser uma forma dos dois lados saindo ganhando. Porque pô, é do interesse deles. Tipo, que o Vasco tenha êxito esportivo. Porque é só ver, por exemplo, as premiações que o Vasco conseguiria caso fosse, sei lá, campeão brasileiro, da Copa do Brasil. Assim, porque se o Vasco tiver mole, eles não vão ter lucro. Se o Vasco cai para a segunda divisão, eles perdem muita grana. Não só isso, para vender ativo fica mais difícil também. Você acaba tendo que vender por um valor mais baixo. Então, pô, o time em boa fase é bom para todo mundo, né? A torcida fica feliz e os caras ficam felizes também porque estão lucrando, estão podendo vender ativos por valores mais altos. Então, quer dizer, o meu ponto é que tem que ter união, sabe? E eu acho que a gente tem visto isso agora. Tipo, o associativo e a 777 estão unidos e as coisas estão funcionando. Sim. Eu vou até dar um exemplo aqui. Isso é uma experiência particular que eu tive quando eu fui a São Januário contra o Curitiba. Acho que todo mundo sabe que os banheiros da arquibancada de São Januário têm qualidade questionável, para não dizer outra coisa. Sim, eu lembro, cara. E antes, cara, quando você ia lavar a mão, pô, sem brincadeira, era literalmente uma pia ali, aí a torneirinha para sair a água e tal, assim, e acabou, não tinha mais nada. Agora os caras tiveram cuidado de botar um papel ali para você enxugar, um sabonete líquido. Quer dizer, nem isso tinha antes. É o básico, né? Não, é o básico. A gente tem que comemorar o básico. Bastou um cara com o mínimo de zelo pelo clube entrar, que já não deixou totalmente largado, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, cara, mas que loucura, né? A gente pensa, o que o flamenguista fazia no time antes, cara? Não, o estádio totalmente sucateado, nem para o cara meter um álcool gel ali. O cara economizando em produtos de limpeza. Tu já pensou na gravidade disso? Assim, enfim, olha, tipo de coisa que... Bom. Cara, melhor coisa... A gente vê que o clima mudou totalmente com a chegada do Ramon e com a saída desse ser. Desse encosto. Mas é aquilo, Rafa. Segunda... A gente tem um jogo aí que a gente tem jogo a menos, né? Vai jogar esse jogo que tem a menos contra a América Mineiro. Você acha que ganha? Olha, eu acho que tem boa chance, assim. Eu acho que no mínimo o Vasco compete. Porque a gente, inclusive, deu muita sorte, né? Porque tô otimista. Se essa partida não tivesse sido adiada, eu tenho certeza absoluta que a gente teria apanhado no primeiro turno. Agora tem a chance de, no mínimo, empatar. Né? Isso que eu ia falar. Eu tô otimista que eu acho que no mínimo um empate. Mas assim, ganhando a gente já sai da zona, né? Porque a gente já vai estar com o jogo a menos que Bahia e Santos e já passa os dois. Eu penso o seguinte, eu acho que mesmo que o Vasco perca o jogo, acredito que vá, no mínimo, vender caro a derrota. Né? Para o próprio Palmeiras, que foi a única derrota do Ramon Dias com todos os reforços disponíveis, né? E teve toda aquela... sacanagem do VAR, né? Que, bom, a gente não precisa nem lembrar aqui. Mas... voltar nesse detalhe, né? Sim. Mas vendeu o cara a derrota. Né? Mas eu acho que se perder pro América Mineiro, assim, não vai ser o fim do mundo, que eu acho que o Vasco não deixa de sair da zona até o final do campeonato. Eu não acho que o time cai mais. O grande confronto é o Santos, né? Dos próximos. Essa é a partida que não pode perder de jeito nenhum. Exato, mas eu não acho que o Vasco cai mais não, cara. Tipo, se manter esse aproveitamento... Claro que no meio do caminho vai ter derrota. Sim. Mas o negócio é manter o aproveitamento. Com esse aproveitamento é estatístico, o Vasco não cai. Se manter esse aproveitamento até o final do campeonato. E eu acho que tem tudo para manter. Isso contando derrotas eventuais. Que tá no aproveitamento também que conta derrota contra o Palmeiras, né? E só que assim, o Vasco tem que fazer de tudo para todo jogo que tiver no Rio, que tiver em casa, agora, vencer. Aí fora de casa perdeu? Ok. Tem que ganhar em São Januário. Pô, tá em segundo no retorno. Quer um negócio para motivar mais do que esse? Porcentagem de rebaixamento antes da última rodada era... quanto? 50, né?
Lembra, umas rodadas atrás era mais de 90. Não, olha só. Antes de enfrentar o Fluminense, a chance de cair estava em 69%. Agora está em 36%. Pré-Ramon Dias estava em 90 e pouco, não era? Não, 80 e muitos, por aí. Mas, enfim, a gente vai até Quase. botar aqui na tela para o pessoal Tava ver. bem. Não, eu acho que a conta é a seguinte: faltam 15 partidas, né? Se o Vasco venceu mais 6, empatar 3. E eu ainda acho que ganha mais do que precisa. Eu também acho que a gente tem condições de pontuar mais. Mas se fizer isso, que seria um aproveitamento um pouco abaixo de 50%, que não é nenhum absurdo, né? Já escapa. Provavelmente escapa, porque a tendência é a nota de corte ser inferior aos 45 padrões, né? Assim, porque tem muita gente. Se a gente pegar a segunda metade inteira da tabela, tá competindo contra o rebaixamento. Sim. O Vasco tá 5 pontos do São Paulo. São Paulo tem um jogo a menos também. Mas na pior das hipóteses, eles ganhando a gente também, continua 5 pontos. Assim, agora o que eu vou falar é achismo, né? Eu acredito que os rebaixados vão ser do Goiás para baixo. Tipo, tirando o Vasco. Tirando o Vasco. A galera que tá em cima, eu acho que tá com gordura o suficiente. Cara, eu não arrisco a dizer isso ainda, cara, porque 5 pontos é muito pouco. Não, pode mudar. Eu não arrisco a dizer. Não, a galera que tá em cima vai passar sufoco, sim. Umas rodadas atrás, eu falaria isso. Agora não, porque alguns times de baixo deram uma melhorada e alguns de cima pioraram. A dúvida é se o Vasco vai manter o desempenho. Se mantiver, aí eu fico super tranquilo. A gente não só escapa, eu acho que uma vaga no Sul-Americano. Eu acho que não só mantém como a tendência é melhorar, com o Paê pegando ritmo, sabe? Eu acho que a tendência é o time melhorar ainda, sabe? Bom, e agora isso, claro, a gente pensando na pior possibilidade possível. Me preocupa muito uma eventual lesão do Verratti, que o Sebastião Ferreira não me convenceu. Paê se lesionando, ok, resolvemos. Não tinha ele antes, a gente tava indo bem, ele tava de reserva. Paulinho é o mais chato se lesionar. Mas se pra Shed lesionar, põe Mardon, sabe? Dá pra reverter. Agora, realmente, o que mais complica é o Verratti. Que mais complica é o Verratti. Não, e o Vasco tem o jogo aéreo dele, assim, uma arma valiosíssima, né? Acho que, o Sebastião não vai ter o mesmo calibre. Acho que o único gol de chute que ele meteu foi nesse, tirando o pênalti, né? Tirando de pênalti, foi esse último jogo, não foi? O Curitiba. O resto foi tudo de cabeça, cara. E todo mundo sabe que o maluco é mortal de cabeça e toma gol de cabeça dele igual, cara. É impressionante, o cara, ele sabe se movimentar. Não, posicionamento, e eu fico me perguntando. No gol dele de cabeça tinha 2 marcando ele saiu da marcação dos 2, cara. Pois é, não, uma coisa que eu não consigo entender é como um jogador do calibre dele, de 34 anos, fez a carreira toda basicamente na segunda na Argentina. Né? Aí, ok, tá na primeira divisão agora pelo Belgrano, né? Cara, acontece. Cara, eu acho que é que nem o Germancano que acabou deslanchando mais tarde. Né? Acontece, não tinha aquele atacante lá do... Putz, qual era aquele time inglês que foi campeão? Que ninguém botava fé, eles foram... Esse ano caíram de volta. Aquele atacante, o Vardy. Porra, o Vardy ninguém conhecia, cara. O cara foi ser convocado para a seleção depois dos 30, sabe? Eu acho que acontece, assim, é raro, mas acontece. Tipo, tá acontecendo com o Verratti. O Cano também. O Cano começou a meter gol depois dos 30, cara. Eu acho que o Vasco achou um puta centroavante, né? Mas se tem uma coisa que eu posso lamentar, é a idade dele, né? Porque ele tá rendendo em alto nível agora, mas vamos supor, daqui a uns 3 anos, assim, ele vai ter o mesmo pique? Cara, ele rendendo esses 3 anos, eu já tô feliz. Que é tempo suficiente pra gente achar outro cara, sabe? Sim, mas aí eu lamento um pouco, porque, um cara que eu gostaria que ficasse mais tempo no clube. Eu também, cara. Completo, né? Ele era atacante pra ficar uns 5 anos pra cima, né? Se chegasse mais novo. E o Paulinho que dá pra fazer isso, hein? Paulinho pode virar ídolo aqui. Já tá com um contrato já de 10 anos ali. Fala, você vai se aposentar aqui no Vasco. Pronto. Mas, cara, eu tenho medo. O Paulinho é um cara que eu tenho medo de perder por estar se destacando, tipo, em algum time da Europa, sabe? Mas eu acho que aí dependeria do time que fosse atrás dele. Se for um mais de segundo escalão, assim, eu acredito que... Acho que ele fica. Acho que ele fica.
Mas se for um grande, aí complicou, né? Assim, ele já deve ter ganhado uma bolada lá na Arábia, né? Newcastle da vida aí, que o cara tá vai querendo voltar, encher de brasileiro. vai voltar para um campeonato alternativo desse, sendo que tá jogando no clube de coração Não, agora. assim eu acho que ele não volta, não sai, não, mas. Meu medo. E para outro time do Brasil, eu não tenho medo de perder ele também, não. Meu medo é A não ser que o Vasco time faça... médio para grande de liga grande da Europa. Tipo, um time médio da Inglaterra, porra, já te dá bem mais Eu acho que a gente visibilidade só de dinheiro. para um clube brasileiro se partir do próprio Vasco mesmo. Mas dele... Aí E ele mantendo esse nível, não vai partir do próprio Vasco, não. Mas A gente tá falando do pontuação, desempenho. né? Um dado aqui que você me passou, que é do Wesley Kurt, né? Não sei como pronunciar sobre o nome dele, vocês me desculpem. Nos últimos 21 pontos disputados pelas equipes que estão na segunda parte da tabela, por isso que eu tô falando que o Vasco pode passar mais gente além. Nos últimos 21 pontos disputados, o Vasco foi o que mais pontuou. O Vasco fez 14 pontos. Tá aí na tela para vocês. Não vou falar todo mundo, vou falar dos que estão próximos ali. Bahia fez 10, Goiás fez 10. O Vasco fez mais pontos. Isso vale citar, de que Inter, Cruzeiro, Cuiabá e São Paulo. Curitiba não preciso nem citar aqui, né? Tá a lanterna, não tá ameaçando a gente. Mas, cara, é o que eu te falei, que o Vasco tá 5 pontos do São Paulo. O São Paulo piorou muito. Porra, nos últimos 21 pontos disputados, o São Paulo fez 2. Não, é Murilo, e vamos enfrentar eles em São Januário. A diferença pode cair muito ainda, né? Cara, meu irmão mesmo falou esses dias, cara, tô ficando com medo, que a gente tá 5 pontos do Vasco. Eu falei, pois é, que meu irmão é São Paulino. Falei, pois é bom vocês ficarem com medo mesmo. A gente pegando o América fora e ganhando o São Paulo já passa eles, né? Grosso modo. Cara, eu acho que a gente tem motivo para ficar otimista, assim. A dúvida é se o Vasco vai manter o aproveitamento atual. Mas se mantiver... Mantendo, né? Eu vou citar o Ramon Dias aqui. No vai barrar. Não vai barrar. Não vai barrar. E se cair, a gente vira meme com isso, mas não vai não. Não vai não, vai sair. É isso, né? Tem mais algo a acrescentar, Rafa? Eu acho que, cara, é aquilo que eu já tinha falado, né? Que o Vasco unido, assim, não tem para ninguém. E tá todo mundo, né? Torcida, SAF, associação, tá todo mundo abraçando agora o clube. E eu Jogadores. acho que, cara, todo aquele preconceito, elitismo, assim, nojentos que fizeram com São Januário, eu acho que, apesar de toda a mutreta envolvida, foi uma forma até de deixar a torcida mais unida, né? Cara, tá todo mundo mais unido. O que fizeram com a nossa casa, cara? Passaram um tratamento desigual, assim, persecutório. Mas... Sabe um negócio que eu gostei no último jogo? Que assim, esgotou ingresso, no normal. A torcida do Vasco esgotar ingresso em São Januário. Né? Por isso que até o Ramon Dias falou que a gente tá precisando do estádio maior, tamo mesmo. Tem que aumentar São Januário. Mas eu gostei que teve uma câmera que mostrou de um drone, o estádio já tava cheio. Do lado de fora tava lotado de gente do lado de fora para acompanhar o jogo do Vasco de fora do estádio. Sabe? Para tu ver como tá todo mundo abraçando a barreira depois do que aconteceu. Que tinha jogo que, beleza, esgotava ingresso, mas lá de fora ficava vazio, né? É um ou outro pingado que ficava ali nos bares para assistir jogo ali do lado. Mas não, cara, esse último jogo contra o Curitiba tava cheio. Você que foi no jogo, você sabe dizer melhor. Mas assim, a imagem que eu tive da TV de um drone, depois que o jogo tava rolando, que tava cheio de gente em volta, sabe? Isso eu achei muito legal. Eu vou até te falar um pouco, assim, o clima dentro do estádio. Cara, o pessoal num astral, assim, maravilhoso. Pô, quando eu fui ao banheiro no intervalo, né? Pô, a galera fazendo piada, assim, um clima muito leve, sabe? É completamente diferente, pô, daquela parada pesada, que tava assim, a gente tenso, né? O Vascaíno feliz, cara. A gente tá sendo feliz de novo, assim. Lógico que, assim, pra gente ficar feliz de verdade mesmo, aí pensando mais a longo prazo, né? O Vasco, pô, sendo campeão. Voltar a competir, né? Mas o que a gente tá vendo é que o Vasco tá reagindo e, assim, tá reagindo bem, né? Se continuar nesse ritmo, Ramon Dias tem que ficar, independente do que aconteça no final do ano, se o time ficar ou não tem que ficar, ele tem contrato até ano que vem, né? Ou seja, eu tenho certeza que por ele fica o time ficando ou não na Série A. Ele já deu... Pelo que eu li uma notícia falando que ele e o filho dele estão muito bem no Rio, estão gostando muito, então eu acho assim que por ele vai ficar.
Agora tem que partir do Vasco e renovar depois. Para mim, ele não é técnico só para agora e ano que vem, não. Não, para ficar muito tempo no clube. Ele é técnico para ficar tempo e ajudar nessa reconstrução do time, do clube. Sabe? É tipo o Renato Gaúcho no Grêmio. Por mais que ele tenha saído, mas se contar a passagem dele anterior, ele ficou bastante tempo no clube. 5 anos, né? É. Tem que ser isso. O Ramon Dias ele tem que ficar pelo menos isso. Tem que manter. Até ele querer aposentar, depois você bota o filho dele de técnico. Não, ele vai para cargo de diretor, de repente, né? Não, mas ele tem que ficar. E o bom é que dá para ver que ele e o filho dele gostaram do time. Estão gostando de estar aqui. Isso, inclusive, é uma coisa curiosa, né? Que o Vasco não tem um treinador, tem dois. Porque o Emiliano, o cara também, ele é importantíssimo, né? E ele traz conceitos novos pro pai dele, né? Então, o Ramon, mesmo sendo um cara mais calejado, né? Mas ele sempre se atualiza. E eu acho que isso passa muito pelo... o filho dele auxilia nisso. Eu acho que é uma dupla, assim, muito legal, assim. Sim, casa muito bem. E tu vê uma coisa que a gente não costuma ver. Foi contra o Fluminense. O Ramon Dias estava do lado, dando instrução para 2 jogadores. E o Emiliano, ele estava do outro, conversando com... Se eu não me engano, era o Verrete. Eu não lembro quem era o jogador, mas ele estava conversando com outro jogador. Cara, que técnico auxiliar no Brasil você vê auxiliando tanto? Eu não lembro, cara. Pelo menos no Vasco eu não lembro de nenhum. Geralmente o cara conversa ali com o técnico e fica nisso. Corta pro Barbieri fazendo aquela cara assim. Cara, assim, que diferença, sabe? São duas pessoas que entendem de futebol, de verdade. Sabe? E o Emiliano, eu acho que tem futuro como técnico depois para ele se aposentar. Eu também acho. Mas, Murilo, eu acho que é isso, né? O Vasco é resistência. Resistência. O Vasco resistiremos. Dias melhores virão e eu vou terminar essa... Primeiro, se despeça aí da galera, Rafa. Mas é isso, galera. Vamos sair dessa. E agora eu vou terminar esse vídeo com essa linda imagem aí do mosaico em São Januário. Resistiremos.